Olá, boa noite a todos. Estamos aguardando agora um momento aqui para que os nossos amigos possam entrar, né, e acessar aqui a nossa live. Enquanto isso, eu vou mexendo aqui no computador, tentando achar algumas informações novas, tá? Enquanto o pessoal está entrando. Opa, meu amigo, já entrou. Patrícia. E aí, Patrícia? Ajuda aqui, ó. Vai aqui embaixo. Espalha para geral, por favor, essa live, para que a gente possa começar aqui a conversar um pouco. Estou mexendo aqui no computador. Eu vou chamar meu amigo Wallace agora. Tá, nós temos 4 inscritos aí. Jane, tudo bem? Leide. Deixa eu chamar o Wallace aqui. A Ju Chagas. O pessoal tá entrando. Boa noite, meu amigo. E aí, Bruno, beleza? Tranquilo, cara? Como é que você tá? Sobrevivendo, né? Nós, né? É, cara, tô barbudo, ó. Pô, cortei a barba aqui, ó. Saí, tive que sair, né? Tive aquele compromissozinho que você sabe qual é. Aí tive que ir lá, fui bonitinho, né? Bom, cara, muito legal. É verdade. Cara, é sensacional a gente fazer mais uma live, tá? O interessante é que a cada semana a gente vem e certamente traz bastante novidade. E essa semana eu espero que a gente consiga pegar uma galera boa aqui. Por isso eu tô pedindo para todo mundo, ó, Rodrigo! Rodrigo entrou, Rodrigão, pedindo aqui o Caraca, pessoal. É, rapaz, é uma presença de peso, né? Presença de pô, peso. Ó, a professora Tânia! Tânia Lemos. Jesus! Tá acreditando. Não, eu É, vou desligar. Eu vou assistir a live do Raça Negra, que eu tô com vergonha desse pô, pessoal não aí. é, cara? Pô, mas só pessoal de peso, ó. Thiago, Felipe Melo. Eu vou pedindo pro pessoal que É, tá entrando. Aqui embaixo tem uma setinha, ele parece assim, um aviãozinho, né? Vocês cliquem ali e enviem pro máximo de pessoas para informar que a live começou, tá? E a ideia é que mito nunca, nunca seremos mitos aí. Mitos. quem falou isso? A Tayane falou que somos mitos. Ó, Ah, caramba. obrigado. É. É um elogio, né? Ver esse reconhecimento dessa galera, né, Wallace? A gente, todo o esforço que a gente tem, né? Então, e luta, né, para sobreviver e trazer o melhor para esses alunos. Escutar isso, né? É extremamente importante, né? Principalmente de amigos, assim, e pessoas que são relativamente importantes, porque eu acho que para mim, para você, como a Tânia, o Rodrigo e os nossos alunos, né? Os diversos, aí não vou falar o nome de um ou outro, porque aí são vários, né? Para não desmerecer ninguém. Então, todo mundo que está entrando, eu acho interessante, eu acho importante para a gente tentar trazer mais um pouco sobre o panorama relacionado dessa pandemia. Meu amigo, Bruno, fale quando a com a gente galera aí. começou, né? Quando a gente começou, eu lembro que eu nem sabia o que era isso, cara. Eu não, né? Eu não tinha costume. Você me mandou uma mensagem no domingo à tarde perguntando e tal, o que que eu achava. E o nosso foco desde o início, né, era é, municiar o nosso aluno com informações confiáveis, com informações, né, mais verdadeiras, mais científicas, né? E aí a gente focou nisso desde o início e a cada semana a gente tem trazido, né, artigos foram publicados e saíram, né, ao longo da semana. E aí é interessante a gente comentar, né, e eu friso isso em todas as nossas lives, que é até, né, perigoso para a gente, porque a cada semana muda tanta coisa, né? A cada dia muda tanta coisa que apesar da gente estar lendo bastante sobre o assunto, né, a gente ainda está, né, tecnicamente desatualizado. Então, é uma situação inusitada
essa velocidade de informação que vem sendo gerada por conta né, dessa pandemia. E hoje eu acho que a gente podia conversar sobre 3 artigos. Sobre aqueles 2 que nós conversamos hoje de manhã, você enviou, a respeito de um estudo que saiu sobre grupos sanguíneos, né? Sim, sim, Interessante, sim. achei bem bacana a visão, embora, né, seja um estudo preliminar, né? Um estudo que ainda não é totalmente conclusivo. Eu acho que muitas coisas vão sair depois, né, disso tudo, se Deus quiser, isso tudo vai passar, mas acredito que muitas coisas vão sair, né, e coisas novas, né, no combate geral de vírus, eu acho que vão sair daí. Esse estudo que você, né, me mandou hoje de manhã é interessantíssimo. Engraçado, não estou conseguindo achar ele aqui. Você lembra o título dele? Putz, agora. Acho que você publicou no Eu botei Blood Type and Covid-19, ele apareceu logo em primeiro, cara. Foi o primeiro que apareceu. Porque eu li uma reportagem, cara, da Veja falando disso. E eu fiquei assim, bem curioso. Os caras colocaram, fizeram na verdade, foi o que você falou. A cada dia a gente aprende mais, a cada dia a gente tem mais informação. E isso gera também bastante fonte de pesquisa, né? As pessoas querem tentar entender todo o panorama de como esse vírus ele acaba causando tudo isso que a gente está vendo. Aham. Então, as pessoas, os cientistas, né, e os curiosos realmente, eles acabam procurando informações. E quando eu vi falando sobre grupo sanguíneo, eu fiquei extremamente assim intrigado e querendo saber qual era a fonte, porque eu vi numa reportagem e na reportagem não tinha fonte. Então, assim, como não tinha fonte, eu fui procurar a fonte científica para poder falar sobre aquilo e realmente falar com propriedade, né? E aí eu consegui observar lá e achar o artigo, né? E achar o artigo falando sobre lá a tipagem sanguínea. Você conseguiu achar ele aí? Wallace, abriu ele aí? Então, eu encontrei o artigo aqui. Aham. Bom, primeiro comentário esse artigo saiu naquela revista, aquela mesma revista que publicou sobre o, o possível efeito da hidroxicloroquina no tratamento, né? Lembra que nós discutimos na semana passada? Foi. Você está aí ainda? Então, é a MED. Medrix, né? Medrix, alguma coisa assim. Medvix. Acho que é Medvix, Medrix, alguma coisa, um nome assim, né? Eu acho que deu algum problema aí. Cara, é conexão minha ou tua? Não sei, deixa eu tentar ver aqui para É a melhorar a MED internet. Ver se chega mais sinal Airx. aqui. Medrix, né? Acho que você está com algum problema aí, cara. Não, cara, tá rateando a internet aqui. Pode ser a internet rateando, entendeu? Deixa eu tentar mudar de lugar aqui para ficar melhor. Eu chego mais próximo aqui do roteador. Acho que eu consigo melhorar um pouco aqui pra gente continuar conversando. Calma aí. Será que as pessoas continuam me ouvindo? Continuam, cara. Tava meio que travando aqui o que você tava falando, mas agora tá legal. Pelo menos O eu acho seu que vídeo, estão me ouvindo. O pessoal tá continua ouvindo muito. bem aqui. Bom, eu acho que eu vou continuar. Vamos lá, fala lá. E saiu naquela revista. E aquela revista é uma revista que, que tem alguns probleminhas com revisão, né? Muitos artigos que saem nessa revista não passam por revisores, por pelo menos 3 revisores, como a maioria das revistas são, né, passam por esse crivo.
Então, apesar, né, de não essa, né, esse pente fino científico, né, o assunto é bem, né, bem interessante. Eu até, né, fiquei pensando a respeito, né, das possibilidades de atestar isso in vitro, né, na bancada. Bom, primeiro vou comentar sobre o artigo, né? O Uhum. artigo é um estudo com 2.000, quase 2.200 pacientes, Isso. em que eles correlacionam a tipagem sanguínea, né? Os indivíduos são divididos, né? Os seres humanos são divididos em grupos, né, sanguíneos. Esse grupo, naquele sistema AB0, né, ou ABO, então os indivíduos eles são classificados, né, de acordo com as características, né, antigênicas que as suas hemácias apresentam, né? Então, o indivíduo do grupo A, ele apresenta aglutinogênio A na hemácia, né? É um tipo de antígeno A na sua hemácia, e esses indivíduos apresentam naturalmente o anticorpo anti-B, né? Então, a aglutinina B. Os indivíduos do grupo B, ao contrário do A, eles apresentam aglutinogênio B, o antígeno B nas hemácias. No soro, eles apresentam o anticorpo anti-A. Por isso, a gente não pode, né, fazer Fazer a uma transfusão transfusão. sanguínea do indivíduo do grupo A para o indivíduo do grupo B. O Isso indivíduo é do grupo 0, ele não tem aglutinogênio nas hemácias, ele não tem nem antígeno A nem antígeno B na hemácia. Porém, eles apresentam anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. E os indivíduos do grupo AB, eles não possuem aglutinina, não anti-A e anti-B, e eles possuem os dois antígenos nas hemácias. Bom, então esse trabalho ele usa, né, essa variação, né, de grupo sanguíneo entre as pessoas, né, e faz esse estudo com aproximadamente 2.200 pacientes por Covid. E, curiosamente, ele chegou a um resultado interessante. O resultado era que as pessoas que pertenciam ao grupo A, elas eram muito mais susceptíveis à gravidade, né, da Covid-19, ou seja, eles estariam, as pessoas do grupo A apresentavam um número de casos graves de Covid-19, né? E os pacientes do grupo O, eles tinham uma menor gravidade na infecção, né, pelo SARS-CoV-2, ok? E aí, na discussão, ele, né, adiciona alguns temperos a isso aí. E das bases mais fortes que ele discute é de que o anticorpo anti-A, né, que os pacientes do grupo O e os pacientes do grupo B apresentam, eles interferem diretamente, né, com aquele receptor daquela proteína spike que está presente Uhum. no vírus, né? E é a principal proteína de entrada do vírus na célula, que é a proteína que se liga ao de angiotensina 2, da ECA2, ok? Então, ele atribui isso aí a esse anticorpo estar, né, se ligando de alguma forma, bloqueando, né, a proteína spike, né, a proteína S, no vírus, impedindo que ele entre nas células. Mas é só especulação, ele não fez nenhum teste na bancada. E aí, poxa, eu lembrei das aulas práticas com os alunos, que para, né, o cara que trabalha
com esse vírus, fazer um teste simples na bancada, que é usar o anticorpo monoclonal anti-A, né, numa solução, tentar fazer com que o vírus infecte. E aí ele poderia comparar até mesmo os outros anticorpos, anti-B, né, o anticorpo anti-D, inclusive. Enfim, se bem que o anti-D não iria fazer, né, nenhuma diferença. Mas achei interessante essa colocação e eu acredito que mais trabalhos, né, mais trabalhos vão surgir. Bom, vi uma pergunta aqui da Luanda. A Luanda, ex-aluna nossa, excelente aluna, Excelente aluno. mestrado, né, isso. Ela estava comentando aqui, né? Pô, como validar sem teste na bancada? Pois essa é uma pergunta, né, que é importante se fazer. Como é que você consegue publicar um artigo, né, sem teste de bancada e muito menos especular numa situação como essa? Eu acho, Wallace, que fazer o teste de bancada não seria um predisposto para você publicar. Até porque muita gente aí publica com dados, né, clínicos sem ensaios de bancada. Agora, certamente a especulação que ele fez, depois até vou dar uma procurada lá se ele colocou especificamente algum artigo fazendo referência a isso, para ele poder justificar. Porque ele chegar e falar da cabeça dele isso é muito difícil. Bruno, meu amigo, eu acho que a sua internet aí, amigo, tá bem ruim. Rateando, entendeu? Eu não Você já, consigo a te, tua voz tá eu não saindo consigo meio. te entender nada. A tua voz, cara, ela vem aqui rateando. Talvez possa ser a tua internet aí, cara. Eu não sei ou a minha. Eu tô do lado do roteador aqui e ele tá bombando, sacou? Mas assim, a tua voz ela tá saindo atrasada pra mim, entendeu? Eu ouço o que você fala, só que ela sai atrasada, né? Eu concordo com o que você falou, Espera um minutinho aí, Bruno. entendeu? Vai lá. Eu não sei se sou eu aqui, cara, mas eu não consigo te ouvir nada, nada. Eu acho que a maioria tá me ouvindo aí. Eles confirmaram que estão ouvindo lá. Eles estão ouvindo os dois. Acho Tá que ouvindo os você que tá, dois? você que tá com Tá. dificuldade aí. Eu não sei se eu vou desligar. Peraí, deixa eu pegar aqui a minha internet. Tá, eu vou falando aqui um pouco do que eu acho, né? Eu acho que os ensaios de validação são interessantes, são importantes, na verdade, desculpa. Só que nesse momento, eu acho que na corrida para publicar algo, acaba que. Melhorou? Tá, então vamos lá, vou repetir. Beleza. Eu acho que assim, Wallace, nesse momento, né, os ensaios certamente de bancada eles são fundamentais, né? Que nos dão a comprovação realmente do que está sendo falado lá e o que está sendo mostrado nos resultados. Só que eu acho que nesse momento existe uma corrida tão grande para publicar algo sobre o coronavírus, sobre o SARS-CoV, sobre a Covid, que muitas coisas que são exigidas antes por referis e por revistas, né? E aí, vamos lá, vou até arriscar uma opinião minha, muito das vezes tendenciosa, né? Que para se ter uma publicação e ter bastante visualização, bastante repercussão, alguns trabalhos estão saindo assim, sem uma validação de metodologia, sem uma validação específica de comparativo de alguma determinada teoria que está sendo criada, e aí muitas das vezes os referis acabam deixando passar alguma coisa, né? Então é complicado, porque um critério que sempre foi utilizado, um critério que sempre foi tomado há muito tempo, nesse momento não está sendo criado. Não é à toa que muitos artigos estão chegando como pré-proof, pré-aprovação, ou seja, não tem aprovação. É verdade. Esse é um, e vários outros são pré-aprovação. Até o próprio lá da cloroquina, o ensaio que fizeram francês lá, que deu origem a toda essa repercussão do uso da cloroquina, foi um ensaio duplo cego, cara. Então, assim, duplo cego, sem critério, foi randomizado, entendeu? Vocês pegaram
você já pega esses grupos de pacientes, eles vamos testar que os resultados mostraram, e certamente, assim, deu algum resultado. Mas não tem uma metodologia fechada, bem específica, e muitos desses artigos que estão saindo estão seguindo mais ou menos essa linha, né? E aí, o que é importante do que você está falando e o que eu estou falando é que as pessoas filtrem as informações e utilizem as informações para perspectivas futuras e não o assumir como realidade. É um pouco do que as pessoas estão tentando achar nesse momento, o quê? Uma válvula de escape como solução por todo esse problema do Covid. Então, as pessoas de ficar em casa, estão cansadas. Vou botar o fone aqui para ver se o som sai melhor. Estão cansadas de ficar em casa, estão cansadas de fazer várias coisas fora da rotina delas, que elas acabam assumindo tudo e qualquer tipo de informação que chegue como uma informação que vai ser uma informação que vai salvar e vai resolver a vida dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até quando eu fui publicar hoje de manhã esse artigo, eu tive o máximo de cuidado de escrever que é um estudo preliminar, que não pode se tomar nenhuma resposta, tá? E nenhuma informação relacionada a esse artigo como realidade, entendeu? Ô, Bruno, a professora Tânia fez um comentário aqui que a gente não passou pode aqui, eu não consegui. Eu fico muito feliz ler da participação dela, né? Poxa, ela só é a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, né? É a professora queridíssima por nós colegas e por todos os alunos, né? Ela está falando aqui, ó, é uma sugestão, né, de revisão bibliográfica para os alunos, né, realizarem, né, no trabalho de conclusão de curso. É interessantíssimo. Até porque, Wallace, vai ter bibliografia a rodo para eles utilizarem. Então eles vão ter material para poder escrever e discutir. Então um material bem rico, porque sai bastante artigo todo dia. Uhum. A Luana até falou assim, ó, o problema é que os resultados podem ser manipulados. Né? Realmente é um problema. Mas esse problema ele é um viés que acontece, inclusive, né, em outras pesquisas. Infelizmente, isso aí é inerente a essa pandemia. Né? A gente já viu aí artigos, inclusive cientistas ganhando prêmios, né, no mundo todo e depois, né, publicando em revista como Nature, Cell, e depois voltando atrás porque viu que era fraude, enfim. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem também no meio científico. Wallace, a Luanda ela fez uma pergunta lá atrás, que era o que eu ia comentar, né, que o artigo deixa meio solto, que a pergunta dela falou assim, ela não entendeu uma questão. Se o grupo A foi o mais grave, por que o AB também não foi o mais grave? Já que ele discute em relação às aglutininas, né? Então, assim, é bem complicado, né? Aglutininas e o anticorpo, né? Então, assim, é bem complicado ele chegar e afirmar algo do tipo, já que o grupo AB poderia ser o mais suscetível. E no estudo não mostrou isso. Não mostrou. Né? Então... Bom, talvez o grupo selecionado dele, né? A gente sabe que o AB ele tem um percentual menor do que o A e que o O, né? Sim. Talvez o número de pacientes... O N, né? Isso aí. Entendi. O N dele era tão pequeno. Mas, enfim, realmente o artigo é interessante, mas apresenta algumas falhas, né? O outro artigo, que também achei muito, muito curioso, falando sobre a variação entre sexos, né? A variação da susceptibilidade ao vírus entre homens e mulheres. Achei bem bacana esse artigo e li o artigo todo, né? E fiquei muito curioso para saber se existiria alguma coisa, né, relacionada ao
ao cromossomo, né, X e enfim. E ele até especula isso, mas, né, nada comprovadamente. De bancada também não. Mas ele cita que o fato do homem, né, ele ter, por exemplo, ele ter, fumar mais, né, ter problemas de hipertensão em percentual maior do que as mulheres, né? Então, os homens são mais etilistas, né? E que esses fatores de padrão de vida fazem com que os homens sejam mais suscetíveis e eles apresentam maior, né, o maior número de casos graves com a doença. E aí ele também sugere que, né, o hormônio estrogênio, ele, de alguma forma, ele fortalece mais o sistema imunológico. Ele usa realmente essa palavra. Ele fortalece o sistema imunológico das mulheres, né? E por isso elas são mais resistentes, né, à infecção pelo Covid. O Rodrigo Comentou ele uma está coisa que a fazendo gente um sempre, comentário aqui. comenta, né, em toda a live. Eu li também Exatamente. aqui comentário, né, de tentar não misturar ciência com política. Na verdade, Ciência não com misturar ciência com saúde, ou política com saúde, né? Também isso. a gente deixa sempre bem claro isso, que acaba se misturando tudo e quem perde somos todos nós, sempre. Sempre quem perde somos todos nós. Wallace, eu ia Ô, falar uma Rodrigo, coisa aqui. Fala aí, porque depois eu falo uma outra coisa aqui. então, aí, ô Rodrigo, a gente sempre comenta aqui que, né, desde o início, que uma das nossas motivações foi justamente que o assunto ele caiu, né, no senso comum e aí a gente via pessoas que não são da área comentando e falando sobre a doença, sobre o vírus, sem ter conhecimento de causa, e aí isso foi uma das nossas motivações. E aí, durante a nossa caminhada aqui, eu acho que essa é a nossa quinta ou sexta live, você já está batendo, né, quase chegando próximo de 10, né? Não, não é Cada isso tudo, semana não. você convida outros professores aí, tá me deixando enciumado até. Nada, Tô nada, que isso, brincando, amigo. tô brincando. E aí a gente acompanhou também, Rodrigo, quando deixou de né, o assunto deixou a esfera, né, do senso comum ali de repórteres e tal, e começou a virar uma disputa política, em que políticos, né, ficam disputando quem tem a narrativa correta e tal, não sei o que, lá. E aí a gente lamenta muito isso, por isso É a isso gente aí. continua aqui semanalmente tentando levar um pouquinho mais de ciência, de artigos e discussões, né, curiosas a respeito da doença. A toda semana a gente vê mudança no manejo, né, mudança na terapêutica. Por quê? Porque ainda não se tem nada, né, palpável que diga que o caminho é este. Isso aí. Então, eu tenho a minha esposa ela é farmacêutica clínica, né? E ela no hospital dela, né? Enfim, tem muitos pacientes com Covid lá. E a cada semana ela contava a experiência dela assim. Por exemplo, quando vincularam que a vitamina D era Nossa, nem fala. quando a É, vitamina D, né, fortalecia o sistema imunológico, óbvio, fortalece, a gente sabe disso, mas tipo, toda terapia era voltada para a vitamina D, então eles aplicavam, né, como tentativa de melhora para o paciente, né? Aplicavam vitamina D em todo mundo. Aí teve a semana que foi a vitamina C. Aí é. foi um final de semana de um plantão dela que tiveram que buscar em outros hospitais e tal, por quê? Mudança no manejo clínico, na terapêutica, né, no protocolo, tentativas. Então, nesse momento, é um momento de tentativas. Óbvio que essas tentativas, elas precisam seguir a ética, seguir, né,
controles rigorosos, né? Enfim, não é para de qualquer forma sair tomando medicamento só porque viu a publicação no jornal que aquilo estava melhorando, né? A gente falou sobre isso também algumas semanas atrás, né, sobre a hidroxicloroquina, e quando teve um caso de um casal nos Estados Unidos tomou a cloroquina usada em produto de limpeza de piscina, e aí os dois, né, obviamente foram a óbito, com toxicidade enorme, né? Aí teve uma semana, né, de que a hidroxicloroquina era sentença de morte, quem tomaria né, você tinha duas saídas, ou você morria do Covid-19, né, da doença, ou você morreria porque estaria tomando medicamento. E não é bem assim. A gente sabe que o medicamento apresenta alguns efeitos indesejados, mas esse medicamento é usado em pacientes, né, com lúpus, em pacientes com malária. Até naquela videoconferência que nós fizemos, eu cheguei a comentar sobre isso, né, que no Brasil tem em torno de 500 a 600 mil novos casos de malária, né, por ano. Então, é um número gigantesco de pacientes que fazem uso, né, de hidroxicloroquina, ou, na verdade, de outros derivados da cloroquina, inclusive, né? Então, esses pacientes não estão condenados à morte, né? Então, isso tudo faz parte daquela narrativa, né, sem base que a gente vê, né, na televisão o tempo todo. Wallace, hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp que é o foco da pergunta aqui da Tayane. A Tayane Macena, ela perguntou que virou uma corrida muito grande à procura do Tamiflu, né? E muitos médicos estão prescrevendo. Vamos lá. Tamiflu é o oseltamivir, ele é um inibidor de neuraminidase, ele atua lá no sistema de replicação viral. E a intenção do uso do Tamiflu é no início, né, da contaminação, que ele vai impedir a evolução do quadro da contaminação, mas é uma contaminação focada em H1N1. Então, assim, alguns artigos até mostram que o oseltamivir ele tem atividade, ou se mostrou com uma atividade até interessante com o SARS-CoV, tá? Mas não tem nada ainda usado como protocolo. O que eu vejo em diversos protocolos aí? A gente tem um protocolo do Ministério da Saúde que saiu para pacientes graves e gravíssimos, que é o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina lá em doses variadas, 1 a 2 vezes ao dia, dose de ataque 2 dias, depois vai diminuindo e o paciente vai utilizar no máximo 5, chegando possivelmente a 7 dias. A gente tem também a associação da azitromicina, né? Então a azitromicina está entrando, tem alguns artigos que mostram que a azitromicina ela influencia lá de alguma maneira em atividade inflamatória, e isso estaria interferindo lá na atividade inflamatória gerada pelo vírus. Então ela estaria melhorando, além de falarmos de doenças oportunistas, né, que apareceriam no caso da evolução, né, do Covid, né, da doença Covid. Então o Tamiflu ele é para influenza. Ponto. E aí tem alguns médicos que estão prescrevendo isso, né, baseado em alguns artigos científicos que estão passando. Essa semana a gente saiu com um medicamento que na nossa live a gente não tinha informação, mas quando foi na webconferência, no mesmo dia, depois da live que a gente fez terça-feira, 3 horas, saiu lá o anúncio da nitazoxazina, que é o Anita. E a gente não falou, mas na web eu comentei, eu consegui achar os artigos falando, né? E tem um artigo que é bem legal, né? Um artigo que fala como novo candidato ao tratamento de síndrome respiratória. Esse artigo ele saiu em 2016, cara, falando da nitazoxazina atuando em MERS-CoV. É um outro coronavírus, né? Mas ele tinha atividade, diminuía a atividade pró-inflamatória, diminuía a atividade de polimorfonucleares pela contaminação do MERS-CoV. E aí
ainda se não se tem, eu não achei um artigo específico, pelo menos até ontem, né, que eu pesquisei, sobre SARS-CoV-2 e nitazoxazina, que é o ANITA. Que tem, a gente tem tipo... Nitazoxanida, né? nitazoxanida, perdão, nitazoxanida, que é o ANITA. Né, o nome comercial dele é ANITA. E assim, o Ministério da Saúde foi bem sagaz e conseguiu convertê-lo em medicamento controlado antes de sair o alarde. Então isso foi muito, muito importante acontecer isso, porque senão seria uma corrida igual aconteceu com a hidroxicloroquina, deixando o paciente com lúpus e artrite aí com falta de medicação para fazer o tratamento, né? Uma outra coisa que eu vi também essa semana, e eu até falei na webconferência, e aí vou deixar já bem claro para todo mundo que está vendo aqui, todas essas lives aqui eu estou gravando, tá? Eu estou baixando essa live, e eu acabei criando um canal no YouTube para compilar todas as lives que eu estou fazendo, tanto com o Alice como com outros professores. O nome do canal no YouTube é Prof. Bruno Lemos Cons. Então, se vocês colocarem meu nome, a maioria que está vendo aqui certamente sabe o meu nome e o teu. Se colocarem meu nome lá, Bruno Lemos Cons, no YouTube, vai estar o canal Prof. Bruno Lemos Cons. Lá tem todas as lives que a gente fez, tá? Não tem a primeira, Wallace, que eu não consegui pegar. Mas as outras todas eu tenho lá. Tenho da live que eu fiz com o médico, que foi com o Iveson. E tem da live também que eu a webconferência que a gente fez, eu consegui pegar e colocar lá. São 2 horas de webconferência. Tá lá também. Tá? Então, assim, todas as informações que a gente está tentando passar, eu tô colocando no YouTube. Então, quem quiser pode ir lá, segue o canal, assiste os vídeos até o final, que tá bem rico de informações do que a gente está tentando passar toda semana. E sexta-feira eu tive um grande prazer de ser convidado para fazer uma intermediação com a professora Leila Chevtarese, de odontologia, com os alunos do primeiro período de odontologia. Ela me convidou à tarde, eu dei aula, saí correndo para poder conversar com ela, e eu consegui ficar com os alunos, eu fiquei quase 1h30. E aí tentei fazer assim, um panorama geral de tudo que a gente vem falando, Wallace, há muito tempo. E uma pergunta pairou no ar e eu consegui achar um artigo hoje de tarde sobre essa pergunta. E eu não sei se você tem alguma informação sobre isso. Perguntaram para mim sobre os pets, cachorro, gato, animal de estimação, se eles contraem, né? E se tem algum artigo falando sobre isso. Eu achei até um artigo, não deu tempo de eu parar para ler ele na íntegra. Eu espero que na próxima live eu já traga essa informação. Porém, eu dei mais ou menos a minha opinião, né? Que as pessoas acabam se protegendo e não protegem o pet, né? Eu dei uma procurada, tem alguns casos, né, que foram relatados de gato na China, na França, de cachorro, que estavam contaminados, porém eles não tinham sintomas graves da doença, né? Muitos nem tinham sintomas. E o que eu acho que, assim, que possivelmente o risco desses pets não é contrair, mas eles serem reservatórios, né? Exatamente. E aí poder estar transmitindo sem ter a sintomatologia. Até porque o gato, o cachorro não vai falar para você que está com dor no corpo, está com dor de cabeça. Então, muitas das vezes, quando ele for e mostrar o sintoma dele, ele já está disseminando isso no ambiente, né? Principalmente esses animais que têm o hábito de lamber o humano, lamber o chão, né? Além de falar que o vírus pode ficar no pelo desses animais, né? Então, foram algumas especulações que eu criei, eu não achei nada relacionado a isso, tá? Eu só estou pensando em transmissibilidade desse vírus, e eu queria saber se você achou alguma coisa disso, ou leu alguma coisa sobre isso. Interessante. Na verdade, eu esperava ter mais trabalhos novos a respeito disso. No início, teve relatos de 2 casos apenas de encontrar, né, o SARS-CoV-2 em gatos, mas depois disso não saiu nenhum outro artigo atualizando, nada disso. Tradicionalmente, né, a família, né, Coronaviridae, né, é uma família que tem 4 subfamílias ou 4 gêneros, de repente,
a gente pode classificar assim, de vírus, né? Alfa coronavírus, beta coronavírus, delta coronavírus e gama coronavírus. O SARS-CoV-2, ele faz parte do grupo beta coronavírus, né? É um grupo de coronavírus que ocorre em mamíferos, beleza? Os cães, os gatos, eles são acometidos por outro grupo de coronavírus, né? O alfa coronavírus, beleza? Aí é o C-CoV, o F-CoV, tem os outros tipos virais. E o Wallace, só vou fazer um levantamento aqui de uma informação que saiu logo no início, que mostraram que uma vacina para animais tinha nela coronavírus e as pessoas estavam querendo usar a vacina do animal, do pet, em humano, achando que ia proteger. E é isso que você acabou de falar. Exato. Essa vacina, ela confere proteção ao C-CoV, ao F-CoV, que são vírus completamente diferentes do SARS-CoV, né? Eles fazem parte da mesma família, né? Mas não, eles são, digamos que são primos, ok? São primos, mas não causam, né, as mesmas doenças. Sim. Porém, Bruno, a gente precisa lembrar que o SARS-CoV, né, ele pertence a esse grupo beta-coronavírus, mas ele veio, né, de outros animais. Então, originalmente, né, causando uma doença zoonótica. Sim. Ok? Então, eu não descartaria a possibilidade, né, da infecção em cães e gatos também, não. Mas isso é uma opinião minha. Sim, sim. Né? É uma opinião pessoal. Eu não tenho conhecimento, né, científico, né, não trabalho nessa área, não trabalho com pets, né? São mamíferos e também são animais, ou seja, eu não consigo ver um distanciamento, né, talvez impossibilidade, uma barreira que existe aí para o vírus não causar infecções nesses animais. Mas é uma opinião minha. Beleza? Então, mas inicialmente fazem parte, né, de outros grupos virais, né? O alfa-coronavírus, né, e o beta-coronavírus são grupos virais diferentes, são subfamílias. Se a gente pudesse colocar na classificação, né, de seres vivos, lá, seria como se fosse o gênero, entendeu? Seria o gênero que pertence à mesma família. Isso aí. Ok? Wallace, eu queria só também deixar bem claro que o que eu falei, que eu acho, né? Eu não trabalho com isso. Eu estou fazendo uma especulação, como você falou aí também que você fez, sobre esses animais possivelmente serem reservatórios. Por quê? Outras zoonoses, né, são desse tipo. E não quer dizer que outra não possa estar surgindo. Então a gente tem que realmente pensar na possibilidade. Então não é que eu estou falando que o animal transmite. Eu vou ler o artigo, vou tentar procurar algumas coisas nas sociedades americanas de veterinária. Eu vi alguns artigos assim, mas todos esses artigos falavam 1 caso, 2 casos. Muitas das vezes eu li um artigo que tinha... Eles pegaram lá uma quantidade enorme de cães, 2 eles acharam coronavírus, e assim, alguns dias depois, eles fizeram um RT-PCR e não tinha mais coronavírus. E aí? Sério? Então o animal nem chegou a desenvolver nada. Ou seja, ele se contaminou e não teve nada. Então assim, eu estou especulando também, eu acho, tá? Eu estou falando que eu acho porque outras doenças também acontece isso. Tá? Isso é por visualização de outras patologias, né? Então, eles possivelmente também poderiam ser reservatórios. Principalmente o cachorro, né, cara? Eu acho bem complicado o cachorro, que a todo momento ele quer lamber o ser humano, né? E acaba entrando em contato bastante. Não só coronavírus, mas várias outras patologias que os animais transmitem
e as pessoas têm o hábito de deixar o cachorro lamber a face, a boca, beijo o cachorro, e as pessoas muitas vezes não têm nem noção da quantidade de micro-organismos que tem ali na saliva e na boca dos animais, tá? Exato. Eu queria deixar um abraço aqui, que eu tô vendo vários alunos meus, Wallace, que eu não tinha visto, que são alunos do primeiro período, cara. E assim, eu fico mesmo? muito Legal. feliz, eu vi aqui, ó, tem a Jane entrou, tá? Se eu não me engano aqui a Pamela tá? Eu vi aqui alunos também que já foram meus alunos, né? Como, por exemplo, a Andressa Porlan, que ela falou comigo que ela tava mal, né? E tirou algumas dúvidas comigo, que ela foi no hospital, né? E tomou medicação, ela já falou que tá bem melhor, graças a Deus. Eu vi o Cláudio, pô, o Cláudio é um cara sensacional, é outro que eu vou ver se eu consigo fazer uma live com ele para a gente falar um pouco sobre o sistema público aí, como tá atuando com a galera, né? Porque ele trabalha aí, né, na saúde pública e pode estar ajudando a gente, né? O Cláudio é enfermeiro e biomédico, então assim, ele está trabalhando bastante aí. Aí o Lucas, né, o Adson, a Caterine aí, Pessoal da nutrição também assistindo. pessoal de nutrição. Então, assim, eu tô bem feliz com a repercussão dessas lives, cara, porque a gente está pegando uma gama de profissionais de saúde em formação e profissionais já formados, que eles são disseminadores da informação correta. Então, o profissional de saúde ele tem por informação, obrigação passar a informação correta. Então, essas lives elas estão ajudando bastante, né, a trazer essas informações para o máximo de gente e elas disseminarem essas informações com maior veracidade possível, né? Então, eu deixo aqui um agradecimento a todos eles que estão acessando aí, a Fernanda também, um beijo para a Fernanda, né? Os nossos alunos aí, e ex-alunos e amigos, né, que estão aí bastante acompanhando e nos ajudando nessa caminhada, que é uma caminhada mútua de todos, não é isso? Hoje a gente está passando por uma competição meio desleal, né? Tá tendo a live do Raça Negra. Cara, mas não tem problema. Eu coloquei, a ideia é que eu coloquei 6 horas, né? Porque seria um horário melhor, né, para todo mundo, porque à tarde talvez as pessoas não estariam fazendo nada. Mas na próxima semana voltaremos às 3 da tarde, né? Beleza. Exatamente. Às 3 da tarde. Hoje as pessoas deveriam estar de quarentena. Isso aí. Trabalham. Isso aí. Hoje elas estão, porque estão vendo o show do Raça Negra, então estão de quarentena sim. Eu queria, meu amigo, você... Aproveitando aqui. Fala aí. A gente tem mais ou menos uns 12 minutos, cara. Eu queria que você falasse rápido aí, que é também uma coisa que sempre toda live surge alguma coisa e a gente não consegue responder, sobre vacina. Eu vi um artigo falando sobre vacina, que assim, a gente não tem especulação nenhuma de quando vai sair uma vacina, mas a vacina mais próxima que a gente tem, para não me deixar dúvidas, tá? É uma vacina que usou DNA, tá? E aí o foco dela é lá naquela proteína spike, S1, tá? E ela está em fase ainda, fase 2. Então, para deixar bem claro para o pessoal, as pessoas que não têm ideia, né, como seriam as fases para colocar alguma medicação no mercado, medicamento, vacina, algum produto para ser utilizado em humano, elas têm algumas etapas para serem cumpridas. Então, a gente começa com ensaios de bancada, que é o que a gente vê nos artigos, ensaios em animais, para depois tentar fazer ensaios em humanos. E esses ensaios em humanos são ensaios totalmente controlados, né? E precisam de autorização das unidades de saúde pública, né? Daquele determinado país que vai estar fazendo aquilo. Então não é tão simples assim a gente chegar a desenvolver, em 6 meses vai ter uma vacina. Eu, particularmente, creio que não. Então, saiu até um estudo, parece que o pessoal de Israel está com a possibilidade para janeiro, fevereiro, ter provavelmente aí uma vacina rolando. Eu queria que você falasse a ideia de vacina aí para a galera, por favor. Cara, essa vacina que está mais avançada, né, já está em fase 2, a fase 2 utiliza pacientes doentes, né? Então tem grupos de pacientes doentes para testar se a vacina funciona ou não. A grande dificuldade de se desenvolver uma vacina para humanos é que você não pode lançar o desafio, né? Quando a gente está desenvolvendo uma vacina e a gente está fazendo o teste pré-clínico, e a gente vai usar, né, os grupos lá, infectados, não infectados e tal, você
na verdade, você vacina todo mundo e depois você infecta um grupo ou não. Humano, a gente não pode fazer isso. A gente não pode infectar o humano. Então, lançar o desafio para testar se a vacina está protegendo ou não, né, não é viável, né, nessa fase. Então, você tem que aguardar essas pessoas que tomaram a vacina. E essa vacina, esse teste, essa fase 2 está ocorrendo em duplo cego, né? Duplo cego. Interessante. Tem que ser O duplo cara cego. o cara que tomou a vacina, ele não sabe se ele tomou um placebo ou a vacina. E, inclusive, os pesquisadores que estão, né, Também não sabe o que estão usando. eles não sabem se eles aplicaram o placebo ou se eles aplicaram a vacina naquele grupo populacional. O fato é que precisa de tempo para que isso seja testado, né, para ver se funcionou ou não. Então, assim, eu acho que seria melhor a gente não se preocupar com vacina nesse momento. A gente não tem tempo para isso, entendeu? Vacina é para o ano que vem. Se for uma coisa muito rápida, vai ser para o final do ano. Eu já penso em segundo semestre do ano que vem. Sim, concordo contigo. Então, eu acho que nem vale muito a pena ficar pensando, né, em vacina por agora, não. Se bem que eu posso estar errado. Se eu estiver errado, que ótimo. Né? Sair uma vacina logo, quanto antes, melhor. Especulamos errado, mas o que aconteceu foi bom, né? Exato. Exato. Olha só, Bruno, eu estou pegando aqui uma pergunta da Caterine. Ela foi nossa aluna na farmácia. Ela está falando aqui, ó. Os profissionais de saúde, vocês acham que eles estão, né, ela está usando, morrendo pela falta de EPIs, uso correto dos EPIs ou pela carga viral que são expostos de várias pessoas? O que você acha? Cara, então, o problema é que eles estão também gerando, né, devido à carga de trabalho deles, uma imunossupressão. Trabalham demais, ficam exauridos, então eles já têm uma redução, isso aí é opinião minha, até por eu ter trabalhado muito tempo em hospital, e eu sentia bastante isso, que meu sistema imunológico ele ficava muito abalado pela carga de trabalho que eu fazia. Eu acho que em alguns locais a gente tem e deve ter sim falta de EPI, né? A gente não deve ter EPI para a quantidade de profissionais e a rotatividade que esse EPI que é utilizado, tá? Mas alguns hospitais devem ter acesso sim a EPIs de qualidade. Agora, eu acho que carga viral, uma vez o cara contaminado, o vírus vai espalhar muito rápido, o vírus vai se multiplicar muito rápido. Então ele pode se contaminar várias outras vezes e a carga viral aumentar rápido, mas ele dentro do ambiente hospitalar, tendo toda a sintomatologia, ele vai ser assistido, né? Agora, eu acho que o EPI ele tem que ser utilizado com qualidade, tem que ser utilizado dentro do prazo de validade dele, né? E muitas das vezes a carga de trabalho excessiva faz com que esses indivíduos, os profissionais de saúde, né, perdão, fiquem mais debilitados, além de emocionalmente, que estimula uma redução do sistema imunológico, uma redução também direta do sistema imunológico devido ao cansaço e à fadiga de acordo com o que eles estão trabalhando. Uhum. Eu acho que é um conjunto desses fatores aí. Sim, são várias informações. Ô Bruno, eu te enviei um artigo agora, um pouco antes da nossa live, e esse artigo foi me enviado pela professora Suzana. Ela é uma amiga de longa data e ela é professora na UFRJ de Macaé. E esse final de semana a gente conversou bastante por videoconferência, óbvio, né? Videochamada. E ela me mandou um artigo interessantíssimo. Esse artigo é um artigo, mas não é muito científico, não tem a ver com ciência bancada, mas ele discute filosoficamente alguns assuntos importantíssimos, né? Ele saiu na Mitsloan e ele foi escrito pelo... Deixa eu ver.
Ah, pelo... Calma aí. Andrew Winston. Esse cara, ele dá palestras, ele montou uma empresa de consultoria para grandes indústrias que precisam mudar o rumo da empresa, né, em assunto de mercados. E aí, esse artigo interessantíssimo, ele fala sobre, né, no tempo dessa pandemia do Covid-19, né, se esse surto, né, vai fazer com que vai ocorrer uma mudança no planeta, né? Se o Covid ele é o cisne negro, né? Ou se é um novo normal. E ele discute vários assuntos, né? Falando sobre empresas e sobre as pessoas. E realmente eu acho que essa pandemia, eu acho que se a gente não tiver a oportunidade de mudar, né, nossa sociedade, né, como a gente encara as pessoas, e aí eu posso usar o exemplo do que a Caterine comentou sobre a preocupação dos profissionais de saúde, né? Esse pessoal tá na linha de frente, cara. Esse pessoal, eles tinham que ter os melhores ônibus para ir trabalhar nesse período e eles não têm. Eles deveriam ter os melhores equipamentos para trabalhar nesse período e eles não têm, né? Então, eles estão expostos o tempo todo, eles estão na linha de frente e eles são pouco valorizados. Eles são mal valorizados, eles recebem mal, né? A gente vê, você comentou aí, regimes de trabalhos, né? Normalmente já extremamente cansativos e numa situação como essa, né? Fica Com um muito nível de mais. estresse muito, muito elevado. Exato, exatamente. E então eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente valorizar quem são as pessoas que devem ser valorizadas e passam desapercebido. Vamos supor, o Gari, ele não parou, ele não tem EPI, né? E aí? E ele está tirando nosso lixo todo dia, né? Você não vê, apesar né, dessa pandemia, você não vê as ruas com uma sobrecarga de lixo fora do comum, né? Então esse pessoal continua trabalhando, esse pessoal continua, né, na lida ali diária e eles são, sim, marginalizados, desvalorizados, né? Sofrem preconceito. Eles não são Enfim, lembrados, né? Na verdade, não hoje, são nem hoje a gente só lembrados, tem exato. Essa é a palavra. os profissionais de saúde como os heróis, né? Mas todos os profissionais que não pararam são os nossos heróis, né? Eu só vou falar uma coisa rapidinho. A gente deve ter aqui uns 2 minutos ou 1 minuto para acabar. Eu vou avisar para todo mundo que está assistindo, se possivelmente acabar a live aqui, porque o Instagram só dá 1 hora, eu vou abrir uma outra live. Então, assim, a gente não vai parar de falar o nosso assunto. É só porque, por questão de política do Instagram, fazer somente 1 hora. Então, se o tempo terminar, a live vai fechar. Eu vou disponibilizar ela por history e vou abrir uma outra live. Então, aguardem, se possivelmente fechar, vai abrir novamente uma outra live, tá bom? Mas eu concordo isso contigo, cara, porque o motorista de ônibus, o motorista não, né? O profissional lá que vai operar o metrô, que vai operar o trem, o profissional de limpeza urbana, os policiais militares que estão na rua, os bombeiros que estão na rua falando, orientando as pessoas. Ou seja, são todos profissionais que estão na linha de frente também. E muitas das vezes eles não são lembrados. E só os profissionais de saúde que são lembrados, né? Então eu acho extremamente importante isso que você falou. Eu li esse artigo, logo assim que você me mandou, eu perdi lá uns 15, 20 minutos para ler esse artigo. E ele realmente mostra essa mudança de visão, tá? Essa mudança do panorama, tá? Técnicos em Olha só, enfermagem, geralmente eles são terceirizados.
Sim, Wallace, ó, eu vou encerrar a live aqui, mas eu vou voltar, tá, gente? Porque tá dando 10 segundos. Eu vou encerrar e eu vou abrir uma outra aqui, só um minuto. Vamos lá, gente. Essa aqui é uma segunda etapa da nossa primeira live, que 1 hora muitas das vezes não é suficiente para eu e o Wallace a gente estar falando muita informação e as perguntas que a galera vai fazendo, tá? Mas eu peço que vocês aproveitem que a gente vai ter mais algum tempo agora, chama o máximo de gente aqui embaixo, tá? Eu vou chamar o Wallace aqui pra gente continuar, tá? Tô vendo aqui muita gente entrando. Então assim, vai aqui embaixo, tem uma setinha, ela parece um aviãozinho e divulga isso por mensagem e chama o máximo de gente para continuar assistindo a gente falar aqui. A gente agora tem mais 1 hora, tá, Wallace? Vamos ver se a gente consegue bater o Raça Negra agora, né? Consegue, não. Mas vamos lá, você estava falando Daqui aí a dos pouco profissionais. começa Sandy Júnior, aí você vai ver isso aqui Não, aí cai, Sandy né? Júnior ferrou, vai cair. É. Mas você estava falando dos técnicos de enfermagem. Passou uma pergunta aqui de uma aluna minha do primeiro período. Então, Depois que você artigo, falar. ele fala sobre tudo isso, né? Sobre o cisne negro O Wallace, ou o novo passou uma normal. pergunta aqui, né? De uma aluna minha do primeiro período. A gente já falou isso em outras lives. Então, esse artigo ele fala sobre essa história aí. Fala sobre o clima, cara. O pessoal está querendo saber se o nosso clima tem alguma diferença. A gente já falou isso em outras lives, mas é bom falar de novo aqui. Eu já tô até encerrando. Ah, não, beleza. Mas assim, deixa eu tentar só passar um panorama que ela fez uma pergunta sobre o clima, tá? Esse vírus, né? Ele é um vírus que ele surgiu lá na China, né? A princípio a gente tem informações que surgiu lá na China e ele foi espalhando pelo mundo, né? À toa que esse artigo que o Wallace está falando, que em um dia a gente tinha 400 casos fora da China e praticamente em um tempo depois, uma semana depois, já eram 90 mil casos, né? E ele faz uma referência bem interessante nesse artigo, que é uma referência que ele fala que muitos professores fazem, né? De um lírio no lago. E ele mostra, né, que o lírio no lago, se você botar um lírio no lago, né, e esperar 30 dias, 16 e vai embora, aí você fazendo o crescimento, que é mais ou menos o que acontece com o coronavírus. Então, assim, os primeiros casos que chegaram no Brasil, muitas das vezes se especulava que o nosso clima é quente, ele não vai sobreviver e tal. Só que os primeiros casos que chegaram aqui no Brasil eram vírus, tá? Se eu não me engano, o primeiro era um vírus italiano, né, que se dizia, né, que ele veio da Itália, pela característica dele genética, que era italiano, e parece que o segundo caso, o vírus era alemão. Então, assim, a gente já teria aí... Mas esse vírus alemão veio da Itália também. Então a gente já tem aí mais ou menos um panorama, né, gerado de vírus em regiões diferentes do planeta, e uma coisa que é uma característica que é fato que o vírus vai causar, né, perdão, que o vírus vai promover nele, que são mutações, e saiu logo depois, assim, umas 2 ou 3 semanas da chegada, né, dos casos, uma cientista lá da FRJ, não me lembro o nome dela agora, falando que já tem um padrão de vírus que aparentemente é um vírus brasileiro, que falava da transmissão dentro do Brasil e não por contaminação de indivíduos que vinham de fora. E aí esse vírus, né, que seria o vírus brasileiro, vamos dizer assim, ele já seria um vírus que sofreu mutações. Então, assim, em relação ao clima, eu acho que não influencia em nada a transmissibilidade do vírus. Até porque o vírus chegando num ambiente diferente, ele vai ter complicações, mas ele vai gerar mutações para se adaptar àquela nova realidade. Correto? Correto. A gente tem que lembrar que os vírus são parasitas obrigatórios, né? E essa relação parasita-hospedeiro, ela requer adaptação. E, né, essa adaptação, na maioria das vezes, os parasitas, eles conseguem essa adaptação de forma bem rápida. Né? Essas variações existentes aí, né, entre
né, um mesmo tipo viral, ela ocorre, né, com frequência, se tratando de um vírus de RNA, né, como é o SARS-CoV-2, né, com uma frequência maior ainda, né? E então, essa questão do clima, esperava-se que realmente fosse, o vírus não conseguisse, né, sobreviver aqui, sobreviver, é muito redundante falar isso, né? Mas se adaptar bem aqui às nossas condições, mas a gente só vai conseguir ter a resposta para isso depois que isso tudo passar, né? Se a gente, né, verificar que realmente no Brasil o número de casos foi bem menor do que nos outros países, naquele momento lá em que os países do hemisfério norte, que estão sofrendo muito mais, né, estavam, né, no inverno, e aí por isso teve um agravante. Enfim, a gente só vai ter essa resposta depois que isso tudo passar, né? Por enquanto, o que nós temos é que o número de casos, né, ele é grande no Brasil, ele é muito maior em outros países, né? Ontem saiu aquela curva que eu estou pedindo há 3 semanas, com o número de casos em todos os países, né? E aí eu até comentei ontem com a minha Fernanda, que a China, é interessante como é que o dado na China é maquiado, cara. A China estagnou, né? Ela parou ali, e é uma linha reta, o número de casos da China não aumenta mais, enfim. E a gente sabe que não é bem assim. Isso é bizarro. Nos Estados Unidos, em que se faz muito mais teste, né? Absurdamente o número de casos, né? O novo epicentro. No Brasil, infelizmente, a gente tem deficiências, né, em saúde, e eu acho muito interessante até a discussão sobre, né, os leitos, né, de UTI estão superlotados, com 100% da capacidade, não sei o que lá. Essa discussão, ela é muito mais ampla do que se a gente for pensar no agora, né? Porque, né, desde sempre, infelizmente, a gente sabe que o sistema de saúde do Brasil está colapsado há muito tempo. Mas, infelizmente, a gente só vai conseguir ter essas respostas se no Brasil foi, né, mais brando ou não, no futuro bem próximo, talvez. O que a gente precisava neste momento era ter, né, o maior número possível de testes, porque o que nós estamos vendo é só a ponta do iceberg, né? O número de Isso aí. infectados é muito maior do que o que de fato a gente está vendo. Então, realmente, 60% a 80% das pessoas nem terão sintomas ou terão sintomas leves, né? Isso é teoricamente bom. O ideal seria se todas essas pessoas fossem testadas para ver se estão imunizadas, né? Se apresentam lá a imunoglobulina do tipo G, né, que confere imunidade. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda. De repente, a situação mude. Mas eu vi um vídeo que uma aluna me mandou, interessante, que era uma família. Agora, eu sou muito desligado em relação a esses famosos, né? Eu não sei se o cara era um repórter, se ele era um apresentador, eu não sei. Eu sei que ele estava fazendo, ele tinha contratado um laboratório para fazer os testes rápido, né, na família toda, e ele tinha apresentado sintoma de Covid. E aí era ele e a esposa dele. A esposa dele não tinha dado positivo nem para IgG, nem para IgM, então ela nunca tinha entrado em contato com o vírus, e só ele na casa apresentou sintoma. Olha isso. Você está em casa de quarentena com uma pessoa com sintoma, e aí você tem 3 filhos, mais a sua esposa.
A esposa nunca entrou em contato com o coronavírus, olha que interessante. E os 3 filhos não tiveram sintomas nenhum e os 3 apresentavam IgG para o Covid, né, para o SARS-CoV-2. Então, eles já eram imunes e eles foram infectados e não apresentaram sintomas. Então, assim, isso pode refletir, né, na família de muitos brasileiros, né, em que uma pessoa foi infectada, não apresentou sintoma, e aí, obviamente, houve transmissão para os, né, demais, e aí a maioria daquela casa está, né, imunizada. Né? Isso é um fato. Sim. Que precisa ser, né, colocado em, né, em pauta. No início, né, acho que na primeira semana da nossa live, a gente falou sobre isso. Né? A tendência era o número de casos aumentarem, o número de mortes diminuírem. Né? E isso vai suavizar, né, diminuir consideravelmente o percentual de letalidade, né? A taxa de letalidade, né, desse vírus. E eu ainda acredito nisso. Acredito que o número de casos vai subir, né? Porque à medida que vai se fazendo o teste, né, os casos vão sendo notificados, relatados, e o número de mortes, né, torço para que, né, continue, na verdade, né, nem continue, mas que ele reduza o máximo possível, né? É muito ruim quando a doença bate na porta da gente. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Mas o fato que você fez o comentário aí a respeito da chegada do vírus, né, pelo relato oficial, né, foram esses casos que vieram da Itália, porém nós tivemos, antes disso, o nosso carnaval aqui, nós tivemos jogos de futebol, Maracanã lotado. Shows diversos no país inteiro. Exato. E então, né, quem garante que já não tínhamos infectados aqui nessa época? Certamente. Fica muito difícil julgar. Eu acho, Wallace, também uma coisa que as pessoas acabam, que eu vejo, né? Eu vou muito pouco à rua, eu moro no 12º andar, mas eu consigo olhar bastante as coisas que acontecem ao redor aqui. E na semana passada, no final da semana passada, acho que depois daquela decisão de controlar um pouco a abertura das empresas, né? Sexta-feira eu tive que sair de carro daqui de casa, eu fui até Magé, e a rua aqui estava muito cheia de gente. Uma quantidade grande de criança na rua soltando pipa, jogando bola em quadra. Assim, eu acho que as mães, os pais estavam cansados das crianças dentro de casa, não conseguiam mais inventar nada. E o que acontece? Acabaram deixando as crianças irem para a rua. Então, assim, uma quantidade enorme de crianças na rua, muito mesmo grande. E isso acaba que muda todo o panorama, né, do que a gente tem de tentativa de minimizar essa pandemia. A gente tem a tentativa de diminuir a contaminação e as pessoas continuam indo à rua. E hoje não é mais só o idoso que a gente via, né? Às vezes até pessoas faziam meme relacionado aos idosos. A gente tem bastante gente e a maioria dessas pessoas não tem o que fazer na rua. Os bares aqui ficam abertos, as pessoas sentando, tomando cerveja, como se nada tivesse acontecido. E aí, sabe quando que as pessoas vão acreditar? Foi a mesma coisa que aconteceu, sério, um desabafo de um amigo meu, que é farmacêutico, ele trabalhou numa unidade de saúde, e falou que uma agente de saúde lá, que ele conhecia, que se eu não me engano, de 29 anos ou 24 anos, faleceu por causa do Covid. E aí ele fez um desabafo assim para as pessoas, pelo menos da rede dele, verem que realmente elas só vão entender isso quando isso chegar próximo delas. Então, quando for um parente, quando for uma pessoa conhecida realmente, eles vão, caramba, isso mata. Então, eu acho que essa parte de solidariedade, de pensamento no próximo, né, de amor ao próximo,
e aí não estou falando de nenhuma ideologia religiosa, mas de amor ao próximo mesmo, nesse momento, ela é crucial. Hoje eu vi a reportagem falando que parece que Portugal, Espanha, né, que já está caindo, né, a quantidade de casos, já parece que já está descendo, eles vão manter as medidas de segurança de afastamento de 1,5 metro, as medidas todas que eles planejaram, pelo menos até final do ano. Ou seja, eles estão pensando no próximo, eles estão pensando em isso regrediu e voltar. Então eles estão fazendo ali estratégias e criando essas estratégias e vão aplicar essas estratégias para que, se possivelmente isso começar a subir de novo, eles já estão munidos ali de estratégias para poder minimizar isso. Uhum. Porém, são países onde, obviamente, a população é menor do que o Brasil e a cultura é diferente. O brasileiro, ele leva muitas das coisas na brincadeira, na sacanagem. E isso faz com que uma doença dessa, né, acabe pegando uma grande quantidade da população. E muitas dessas pessoas, como você falou, vão ser assintomáticas, muitas dessas pessoas vão ter sintomas leves e muitas dessas pessoas vão ter sintomas graves. E todas elas podem ir ou não para uma unidade de saúde sofrer o atendimento. Então, esses casos que aparecem aí, a gente já tem mais de 40 mil, se eu não me engano, já está batendo 50 mil casos confirmados. Esses são os que, muitas das vezes, são indivíduos que são graves e gravíssimos, e eles foram confirmados. A gente tem aí, tangendo em volta, pelo menos em torno de, posso até chutar com uma grande certeza, o dobro ou triplo de casos que não foram confirmados. Ou pessoas que tiveram e não tiveram sintoma nenhum e não procuraram nenhuma unidade de saúde para saber o que é. Então, a gente tem que pensar no próximo, tem que tomar o máximo de cuidado realmente, né, com contaminação. A minha esposa, ela trabalha em unidade de saúde básica, então ela atende paciente. Claro, reduziram a agenda, mas ela entra em contato. Há 2 semanas ela sentiu febre, né? Eu já falei isso em outras lives, ela sentiu alguns sintomas que possivelmente ela ganhou um afastamento do trabalho. Eu estou trabalhando de casa. 3 dias dela com febre, ela melhorou. E no 4º dia dela melhor, eu comecei a sentir dor de cabeça, dor no corpo, uma falta de ar muito diferente do que eu já sinto, né, por causa da sinusite. Não se compara, mas eu não tive febre, eu não tive mais nada. Então isso relata um pouco do que você falou de tipos de paciente. Eu não testei, gente, então não posso falar que eu tive coronavírus, que eu peguei o SARS-CoV. Só que os sintomas do que eu tive não é sintoma do que eu sinto com uma sinusite que eu tenho sempre. Então, possivelmente, quando isso abrandar e tiver os testes para fazer, eu vou lá testar. Se eu tiver a IgG, eu posso falar que eu tive contato. Tá? E possivelmente eu posso falar que foi nessa época que ela ficou mal. Ela também não testou, mas nessa época que ela ficou mal, eu também fiquei mal. Mas já passou. Então a gente tem mais ou menos esse panorama. As pessoas têm que ter esse senso de solidariedade comum, tem que pensar no próximo, tem que usar a máscara. Agora é obrigatório usar máscara no Rio de Janeiro. Para qualquer lugar que você for, você é obrigado a colocar a máscara. Isso eram medidas que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. E a gente tem problemas de conflito político, econômico, com problemas de vida, que é a saúde, que essa pandemia do coronavírus vai estar gerando problema de saúde. Óbvio, a gente vai ter impacto econômico? Vai. Óbvio, pessoas vão ser aproveitadoras e tentar criar aí viés político para quem é o melhor, quem é o pior? Vão. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, que é o papel de cidadão, papel de ser humano que habita esse planeta. Então a gente tem que tomar cuidado de um com o outro, sempre. Não é por causa dessa pandemia, é sempre. Eu sempre tento repetir um lema que eu levo comigo. Ajude o próximo sem querer nada em troca. Isso é questão de humanidade. Então a gente precisa ser solidário uns com os outros sempre. Não é por causa desse momento, mas sim todos os dias. Ô Bruno,
você tocou num ponto aí interessante, né? Que a utilização de máscara vai ser, né, obrigatório. Eu acho que a maioria das cidades vão adotar essa medida. Muitas já estão adotando. Pelo menos eu Sim. acho que no transporte público é obrigatório utilizar a máscara. E aí a gente vai entrar num outro problema, né? Voltando para o artigo, no artigo ele fala sobre as oportunidades de empresas, de grandes empresas, mudarem as suas linhas, né, de produtos. E, e aí ele cita algumas empresas lá nos Estados Unidos, na época daquele terremoto do Katrina, lá em... Katrina, furacão Katrina. Isso, do furacão Katrina, né, lá em Nova Orleans. E, e as empresas, né, tipo, Ele mudando citou a Budweiser, a Budweiser, isso, engarrafando água e distribuindo, não água, foi? distribuindo, Isso. exato. E aí, empresas produzindo sabonete, produzindo detergente e tal. E a gente está começando a ver isso aqui no Brasil, né? A gente, quem né, acompanha aí as lives, tem percebido que a Brahma e a Ambev, no geral, tem usado a sua produção, a sua linhagem, a sua linha de produção para fabricação de álcool em gel, né? Isso. Então, assim, acredito muito que essas mudanças vão trazer benefícios. Essa semana, o meu irmão mandou um catálogo de uma empresa que ele representa, que ele trabalha, que é uma empresa têxtil, né, uma empresa de roupas, e que a empresa ela mudou a sua linhagem, né, de produção, começando a fabricar máscaras de proteção, e o interessante, né, você precisa de certificação para produzir essas máscaras, para vender, para comercializar, e a empresa Sim. já tinha conseguido todas as certificações, correu atrás e tal, e o intuito da empresa era usar, né, a venda dessas máscaras para manutenção dos empregos dos próprios funcionários, né? Correto. Então eu acredito muito que essa situação, né, dessa pandemia vá alterar um pouco o nosso jeito de ver o mundo, né? Na verdade, Wallace, não vai alterar, não. Ela já mudou. E quem não mudou, a pandemia vai obrigar a mudar. Pois é, eu gostaria muito de ter essa certeza, mas eu ainda não tenho, não. Sim. Eu sou muito exigente e eu não tenho, não. Eu vejo vizinhos fazendo festa, churrasco e tal. Eu comemorei meu aniversário semana passada de um jeito bem diferente. Primeiro, comemorei trabalhando no quartel, isso foi normal, mas depois na videoconferência lá com vocês, foi bem bacana. Quando eu cheguei em casa, né, a gente cantou parabéns, eu e minha esposa, com a videoconferência lá com meu irmão, com a minha sobrinha, com o meu sobrinho, e foi muito interessante. Nunca tinha passado por isso, mas pô, eu vejo no meu condomínio, final de semana, bombando de visitantes. Certamente. Enfim, nos prédios aqui em frente, vejo festas na varanda, bares aqui cheios de gente. De manhã, às vezes, quando eu vou levar a Fernanda lá no metrô, pô, a galera tá de férias, cara. Essa é a sensação que eu O tenho. ritmo é esse, é ritmo de férias. Eu Pessoal concordo contigo. correndo, casais, né, usando os EPIs tudo errado no queixo e tal. Enfim, eu não tenho essa certeza, mas acho ainda que é uma oportunidade, né, muito boa. Eu comprei um litro de álcool 70 e no supermercado, assim, comprei um litro só, tinha gente comprando um pack com sei lá quantos, né? E o preço estava um absurdo, cara, um absurdo de caro, Como né? tudo tá um absurdo no mercado hoje. Pois é. E aí a gente pensa realmente, né? O brasileiro está mudando? Cara, sinceramente,
Acho que não. Porque ele vê a oportunidade de levar vantagem sobre tudo e, infelizmente, né, essa cultura do jeitinho, de tudo ter que dar um jeitinho, né, destrói, né, a nossa sociedade, infelizmente. Eu concordo contigo, cara, mas eu sempre leio várias literaturas, né? E eu tô lendo agora algumas literaturas e uma das frases que eu li, né? Que é onde o pastor Tiago Brunelli faz uma série de livros, né? Falando várias coisas. E ele fala assim, deixa bem claro, não desista das pessoas. Né? Eu acho que assim, mesmo que a gente observe isso tudo e veja que as pessoas elas não cumpram, não façam, não prestem atenção, não tá nem aí, vai no jeitinho brasileiro, solta um dinheiro ali, faz ali. Mesmo assim, eu agora, na verdade, né, mais ainda, eu tento acreditar nas pessoas. Então, assim, eu não deixo de lado, eu faço com que eu tento transformar minha relação com aquela pessoa para que aquela pessoa veja, né, que ela talvez esteja fazendo errado e tento de alguma maneira influenciar para que ela seja melhor. Então, nesse momento eu concordo contigo, as pessoas não estão tendo noção do que é, estão levando na brincadeira, achando que é férias, né? Eu vejo pessoas postando que estão viajando, cara. Fico vendo assim, cara, surreal. A pessoa está viajando nesse momento, né? Tem um amigo meu que está na região dos lagos um mês. Então, assim, não tá conseguindo trabalhar, então eu vou curtir, fica lá, ele tem uma casa lá, ele tá lá. Então, a vida é assim. Mas eu continuo acreditando nas pessoas, eu acho que eu vou continuar acreditando por muito tempo nas pessoas, principalmente que eu tento ser um entusiasta da vida, né? Obviamente, eu vou dosar o tipo de entusiasmo que eu dou, né? Que nem todo mundo merece meu entusiasmo 100%, né? A gente testa as pessoas vendo o ponto de relação que a gente pode ter com elas. Então chega um momento que você dá alguma coisa para ela, aquela pessoa não recusa, você fala, opa, essa pessoa ela não está merecendo esse tipo de atenção. Não quer dizer que eu desisto dela, mas que eu vou dar uma recuada em relação àquela atitude que ela está tomando. Mas eu concordo contigo, cara. As pessoas têm que tentar mudar e eu acho que é um momento ótimo para a gente fazer uma reflexão desse tipo. É verdade. O pessoal está comentando aqui sobre o uso errado de EPIs. A gente tem comentado, né, que Toda live a gente sempre toda live a relata gente isso. sempre fala isso, né? Das pessoas utilizando luvas erradas, máscaras erradas, e a maioria das pessoas sem noção acha que por estarem de luvas estão protegidas, por estarem de máscaras estão protegidas e usam de qualquer maneira. Eu, eu, é, eu estou final de semana, ontem e hoje, em casa e só, né, dando aula pelo ambiente virtual. E eu acabei ontem, fui ajudar um amigo que está de quarentena no quartel. Ele tem bebê há pouco tempo e a bebê dele foi para São Paulo com a esposa, porque a família dele é de lá e tal. E a bebezinha tinha crescido, né? Quando ela saiu daqui, ela tinha 3 meses, agora, né, já não está conseguindo mais usar roupa de 3 meses. E aí precisava enviar roupas para lá, só que ele está de quarentena. E aí ele me pediu se eu poderia levar uma caixa e despachar no correio. E eu fiz isso ontem. E pela primeira vez eu fui no correio aqui perto da minha casa e, né, tem um centrinho assim de algumas lojas de materiais de construção, tem um correio, tem uma caixa econômica. E eu fiquei assustado com o tamanho da fila na caixa econômica. Já começou por aí. Mas eu estava de máscara e eu estava usando máscara mais porque numa outra saída minha eu me senti totalmente julgado pelas pessoas porque eu estava sem máscara na rua. Né? Eu estava sem máscara, enfim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou usar a máscara para né, evitar esses olhares negativos, cheio de cargas em cima de mim. E aí, enfim, comecei a reparar nas pessoas.
A maioria não sabe usar, cara. A maioria não sabe usar. E igual eu tinha comentado de ter visto o senhor correndo, ele com a senhora dele, e a cada vez que ele ia falar, ele colocava no queixo, e ela, né, quando ela ia falar, ela colocava, tirava do rosto, colocava no queixo, os dois correndo. Enfim, essa situação ela é bastante complicada. Eu acho que já está faltando, né, esses equipamentos no mercado, para profissionais que estão na linha de frente. E eu acho que essas medidas, sem, né, uma medida educativa de como utilizar e quando utilizar, eu acho que, de certa forma, é até pior. O cara se sente protegido e aí ele esquece que o ideal é lavar as mãos corretamente, com água e sabão. Álcool em gel, cara, é uma situação assim, beleza, nós temos, ok. Após lavar as mãos com água e sabão, usa o álcool em gel. Entendeu? Essa é a melhor forma, cara. Ou em situações que você não pode lavar as mãos, você Correto. usa a ferramenta do álcool em gel. Correto. Mas o melhor de tudo é a água e sabão. É o melhor. Melhor do que o álcool em gel. A gente vê o álcool em gel 46% sendo comercializado no preço de ouro e efetivamente, né, Não ajuda em nada. ele é praticamente irrisório. E as pessoas não sabem disso. É álcool em gel, tudo é álcool em gel, entendeu? Então, não pensa que a concentração alcoólica, né, é importante, né, no processo de esterilização, de desinfecção. Né? Então, o álcool 70 é o indicado para isso. Mas, quem é que informou isso a eles? Não, ninguém. Ok? Água e sabão é o melhor. É igual o Wallace, acho que está comentando aqui. Água e sabão é o melhor. E na falta da água e sabão, né, em condições que você não tem, você usa o álcool em gel. Ok? Eu acho que essas medidas de higiene básica, elas precisam ser adotadas de uma vez por todas no Brasil. Em todos os profissionais, todas as pessoas, né, essas medidas de higiene básicas, elas precisam ser, né, de vez, elas entrarem no cotidiano das pessoas. Eu lembro que na nossa segunda live, eu comentei sobre o Japão. O número de casos lá no Japão é bem pequeno comparado com outros países asiáticos. E a cultura do japonês, eles já fazem o uso, né, de medidas, né, uso de máscaras, uso de luvas, etc. Quando eu estou com um resfriado, por obrigação eu deveria usar máscara para evitar que eu transmita para outras pessoas. Isso aí. Então, isso é interessante e eu acho que nós, né, poderíamos utilizar isso daqui para frente. As pessoas, né, com resfriados e usando equipamentos de proteção para evitar que transmitam para os demais. E a gente não vê isso, né, acontecendo de fato. Ok? Meu amigo, já estamos aqui com mais 35 minutos, olha só. A gente, se der, a gente vai bater o Raça Negra, vamos bater a live do Safadão, que bateu até de madrugada, a gente bate aí fácil. Mas, meu amigo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Toda terça-feira podemos bater o cartão aqui. A próxima terça-feira vai ser 3 horas da tarde. A gente bate o cartão aqui, a gente começa a live. Certamente, se não for às 3 horas da tarde, eu vou fazer, quando eu fizer a explanação lá do banner, né? Eu vou colocar o horário em cima do que, às vezes você está na correria e está chegando, aí posso mudar, a gente muda o horário, mas eu vou avisar para todo mundo. Quem quiser rever essa live, outras lives e a webconferência que a gente fez lá na Unigran Rio com vários professores, tá? Isso tudo está no canal que eu criei no YouTube. O canal é Prof. Bruno Lemos Cons,
Então todo mundo que sabe meu nome, se jogar meu nome lá, acha os vídeos, podem se inscrever, bota lá o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, vocês já sabem que tem, e assistam os vídeos até o final, que a gente tem bastante informação, bem esclarecedor, bem assim, acessível a todo mundo. Então você pode pegar os vídeos que tem lá das lives e passar para o seu pai, para sua tia, para sua avó, que eles vão ver a live e vão ter bastante informação, informações que são verdadeiras e com base em artigos científicos, que nos dão credibilidade do que a gente está tentando passar, né? Então, eu queria deixar um agradecimento para o Wallace, que sempre é um irmão, né, que a vida me deu, que sempre tá disposto e abraça minhas loucuras aí. E aí eu criei uma loucura de live, ele, não sei, mas eu vou. E foi, né? Então, eu queria agradecer a tua presença. Vocês são muito blogueiros. Aí, não, blogueiro nada, não. Falei que ia dar errado. Uma hora isso aparecer, né? A Tayane. A Tayane Macena. Não, Tayane, nada disso, nada de blogueiros. Somos feios demais para ser blogueiros. É verdade. A gente não tem aquele filtro que faz assim e fica bonito, né? E aquele negócio, né? Tipo assim. Que faz assim, olha lá. Ó, não dá certo aqui não. Aqui não dá certo. A gente só está tentando trazer informação mesmo, né? Então, meu amigo, eu queria só agradecer mesmo você, cara. Beleza, cara, que isso. Eu que agradeço aí o convite, acho sensacional participar. Hoje nós discutimos 3 artigos científicos um pouco diferentes, né? A gente trouxe 2 de informações, né, mais científicas e 1 de informação mais filosófica. E aí a gente, né, se estendeu até mais do que 1 hora, que é o que a gente, né, tenta, né, usar, né, para não tomar o tempo de todo mundo, para não ser chato demais. Mas na semana que vem vamos tentar trazer, eu já até encontrei um artigo aqui falando sobre suposto mecanismo de ação, né, do Anitta, né, na Covid-19, né? E aí eu faço um convite aos nossos colegas, nossos alunos, ex-alunos, né, para mandarem para a gente artigos científicos. Eu vi que vários amigos meus aqui, médicos, né, do Exército, eles têm entrado, têm participado, têm assistido a gente. Pô, esse pessoal está lá na lida diária, todo dia. Poxa, se vocês puderem, né, entrar aqui e fazerem alguns comentários, ou então encaminhar alguns artigos, alguns relatos de casos para a gente apresentar, eu acho que isso enriquece muito esse momento que nós estamos aqui com os nossos alunos, com os familiares deles, com os nossos familiares, né? Isso aí. Às vezes a gente até, né, se atropela aqui, né, nas falas e tal, por a gente não estar totalmente habituado, né, a fazer esse tipo de live, né? A gente está habituado com a sala de aula. Na sala de aula, praticamente o professor fala, aí o aluno pergunta, o professor responde, enfim, né? E aqui, essa interação online, às vezes, né, eu vejo aqui alguns comentários e acho interessantíssimos. Aí você está falando alguma coisa e aí eu tô rindo aqui, né, mas nada de deboche e tal, mas é porque não tem... Você está lendo a pergunta ou vendo algum comentário, né? Exatamente, E eu fico muito trazido aqui para a nossa ação, né? E aí eu sempre vou estar com esse sorriso aqui, né? Não por deboche, não por conta, né, de não achar que a situação é grave, mas sim por realização, por felicidade de estar vendo um debate, estar vendo a maturidade, né, dos nossos alunos. Isso enche a gente de orgulho, é isso que motiva, né, nós, professores, estarmos lá na frente e estarmos sempre dedicando a essa profissão pouquíssimo valorizada aqui no Brasil, né? Então, eu agradeço o convite aí, meu irmão, e terça-feira que vem estaremos juntos. E estamos aí abertos a aguardar, né, a receber, e estamos aguardando,
né, os artigos e temas possíveis para a gente debater aqui para a próxima semana. Eu tive uma ideia, cara. Eu vou ver se eu faço ainda essa semana. Eu tento gerar um bannerzinho de uma live onde eu entro e aí o pessoal vai mandando pergunta. Ou seja, ou o pessoal entra na live que eu fizer e vai mandando pergunta, ou já podem estar mandando perguntas e dúvidas, tanto para mim quanto para o Wallace, que aí numa próxima live a gente já traz a pergunta, trazendo a resposta, e se tiver algum embasamento científico, a gente já deu tempo da gente procurar e poder responder com embasamento científico, ou na informação que até então a gente já tem. Então eu deixo o convite a todos aí que quiserem trazer informações, mandem mensagem para mim ou para o Wallace de dúvidas, que aí a gente numa próxima live traz já direto as perguntas e aí tentando trazer uma resposta. Não é isso? Então vou tentar fazer algo do tipo, criar lá no History alguma coisa para tentar chamar o máximo de gente aí e trazer perguntas. Meu irmão, para você é sempre assim, ó. Um grande abraço e até a próxima e um beijo para todos que estão aí. Essas lives aí a gente vai botar no History. Um grande abraço a todos aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu.